Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, vamos discutir o capítulo 14 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, Norberto, o Dragão Norueguês. Andresa, a lista de personagens, feitiços, objetos e locações desse capítulo. O personagem apresentado nesse capítulo é o Norberto. Não temos feitiços e objetos novos e locações somente a Torre de Astronomia. É que a Torre de Astronomia é legal a gente mencionar que ela é, citada aqui, né? Porque, na verdade, não é nem nesse capítulo que fala que é a Torre de Astronomia, só fala que é a torre mais alta, né? Mas no próximo capítulo eles falam. Que é justamente a torre onde o Dumbledore é assassinado, né? Em Enigma do Príncipe. Então, a primeira vez que o Harry visita essa torre, e daqui 5 anos ele vai visitar essa torre de novo, infelizmente. E com a capa da invisibilidade, né? E ele vai estar debaixo da capa da invisibilidade, verdade isso. Correu uma lágrima aqui. A lágrima. As semanas se passaram e a Pedra Filosofal continuou segura dentro do alçapão. O trio está estudando para as provas finais de Hogwarts e encontra Hagrid na biblioteca. Ele estava pesquisando sobre dragões. O Hagrid na biblioteca. Ele, né? Começou errado já. Eu li essa parte com aquela sensação de nostalgia no topo, sabe? Aquele friozinho. Porque eles estudando para as provas, quando eu li pelas primeiras vezes os livros, eu estava no ensino fundamental. E aí eu queria fazer igual a Hermione, né? Fazer planejamento de tudo, separava tudo por cores, fazia os resumos, eu super me inspirava nela. E quando eu li isso, veio todas aquelas lembranças, sabe? Foi muito legal, muito nostálgico. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu não gostava de estudar pra prova. E eu, graças a essa boa memória que eu tenho, que você já deve ter reparado que eu tenho uma boa memória, eu nunca precisei de estudar pra provas. Eu acho que era por isso que meus professores me odiavam, assim, porque eu fazia bagunça, eu era sempre a que conversava, fazia piadinha a aula inteira, né? E nas provas eu tirava nota boa. Acho que os professores queriam, no fundo, que, tipo assim, que eu fosse mal pra eles terem um argumento pra falar com os meus pais, assim, ó, sua filha é um problema, dá um jeito nela. Só que eu era bagunceira, tipo, da conversa demais, faz piadinha demais, brinca a aula inteira e tirava nota boa, porque eu decorava as coisas muito bem, sabe? Então, assim, minhas notas, tipo, de matemática, de física, sempre eram boas, porque eu decorava aquelas fórmulas e tudo, eu decorava aquilo lá muito fácil. E os professores odiavam isso. Você falando disso, eu lembrei, fiquei tipo, agora eu fiquei nostálgica de você falando. Nesse comecinho fala, né, que o Quirrell tá mais pálido e mais magro, né, e aí eu fiquei, tipo, me perguntando se isso era só, tipo, medo do Snape mesmo, que o Snape deu uma prensa legal nele no último capítulo, né, ou se era, tipo, o Voldemort sugando a vida dele, assim, né. Porque qual que era... Eu imaginei que fosse isso, eu imaginei que fosse o Voldemort. Qual que era o plano, na verdade, assim, do Voldemort de estar atrás da cabeça do Quirrell? No final das contas, ele ia matar o Quirrell? Tipo, sugando a vida dele? Provavelmente. Geralmente essas coisas exigem sacrifício. Assim, vamos só explicar aqui para os nossos ouvintes entenderem. Eu, pelo menos, eu tô fazendo isso. Eu não tô lendo tudo de uma vez pra voltar e falar, sabe? Eu lembro de muita coisa, sim. E tem livros que eu li mais vezes que os outros. Acho que principalmente o Enigma do Príncipe e o Relíquias da Morte eu li muitas vezes. Acho que foram os que eu mais li. E eu lembro de muita coisa deles, mas do Pedra Filosofal, por exemplo, eu não li tanto. E aí eu não quero ir lá na frente e descobrir. Então a gente tá discutindo aqui real, tipo, eu e você não sabemos, não lembramos direito. Pensando, refletindo sobre. Justamente. Pra não estragar essa experiência, porque a experiência é essa mesmo. A gente, tipo, ir lendo juntas e redescobrindo juntas o Harry Potter. Então eu não lembro qual que era o plano, se tinha um plano mesmo. Mas faria sentido. Faria sentido que se fosse o Voldemort mas também eu acho que é medo também, e não só do Snape, como do Voldemort. Porque o Quirrell é muito frouxo, né? E aí tu tá com o Voldemort ali 24 horas por dia. Tá lá o Voldemort vendo você limpar sua bunda todo dia, né? Que bosta. Essa era o Voldemort falando, que bosta. Literalmente.
Que bosta, literalmente. Meu Deus. Literalmente. Credo, nunca tinha pensado nisso. Pois é, traumatizante. Se ele já não era o Lorde das Trevas antes, agora ele virou. Sem respeito. Pois é, mas aí eu lembrei, pensando nisso, se era o Quirrell se era o Voldemort atrás da cabeça do Quirrell que tava fazendo ele ficar mais pálido, mais magro, e eu lembrei do termo comensais da morte, né? Que apesar de em inglês não tem a ver com comensais, mas pelo menos na minha cabeça sempre ficou muito marcado aquele termo da biologia, né? Do comensalismo. E aí eu tive que... Essa eu não decorei, na época eu devia ter decorado, né? Eu fui lá no Google olhar qual que era o comensalismo. Qual que é o comensalismo? Conta pra nós. É quando um bichinho toma conta do outro, vai... Não é toma conta, é como é a palavra? Acopla. Não é acopla que eu ia falar, mas serve. Tipo, não é se acomoda também, acomoda é ótimo. E aí começa a sugar as propriedades do outro animal. Então, a definição, tipo, do Google é de que é uma relação entre dois animais de espécies diferentes e onde há lucro para um, mas não há, tipo, nenhum lucro, não há nenhum lucro, nenhum benefício para o outro, mas também não há nenhum, tipo, nada de ruim acontece. De ruim. Aí o exemplo que eles davam lá no Google era de um tubarão que tinha um peixinho que ele vive, ele tem uma ventosa, e ele gruda no peito do tubarão. E aí o tubarão, quando ele come um bicho grandão, sobra uns pedacinhos, e aí esse peixe que vive no peito dos lados do tubarão come os restos, sabe? Então, assim, é lucro pro peixinho, mas não é nada demais pro tubarão. E aí se chama comensalismo, este relacionamento. E aí eu pensei no Voldemort. E eu pensei no Voldemort sugando a vida do Quirrell. Mas não faz sentido mesmo, porque se ele tava sugando a vida do Quirrell, tinha muito benefício pra ele e tinha muito malefício pro Quirrell, né? Ele ia morrer no final das contas, não era um comensalismo. Mas eu só achei interessante lembrar. Eu só achei interessante pontuar uma fala do Rony. O Rony e a Hermione estão conversando sobre fazer a revisão para as provas, né? E aí o Rony fala um negócio tipo assim, mas faltam 10 semanas para as provas. E aí a Hermione fala, 10 semanas? Isso é tipo um segundo pro Nicolau Flamel. E aí o Rony fala, tipo, gente, não é o Nicolau Flamel, o que você tá falando? E aí eu fiquei lembrando e pensando, tipo... Porque o que é que o Nicolau Flamel tá fazendo? Ele tá vivendo de uma forma imortal, né? Enquanto ele tá ali bebendo do elixir da vida. E ao fazer isso, sei lá, a gente vai entrar numa discussão toda filosófica aqui, de novo, usando o termo filosófico sem ser filosófico, mas enfim. Sem ser filosófico. Tipo, qual que é a graça de você viver uma vida onde você não morre? Onde a morte não existe? Porque... Sei lá, o que eu notei aqui foi, tipo assim, a merda que não deve ser viver pra sempre, sabe? Porque todos os seus amigos já morreram, toda a sua família já morreu. O Nicolau Flamel, ele tem a vantagem, entre aspas, que ele tem a esposa dele, a Perenelle, né? Então, de certa forma, ele não tá sozinho. Mas é muito pesado, assim, pensar numa vida imortal. E eu lembro que quando eu li Crepúsculo pela primeira vez, por exemplo, eu já li mais velha, assim, apesar que a maioria das minhas amigas e das pessoas leram Crepúsculo quando tinham, sei lá, tipo, 13, 14 anos. Eu fui ler, eu já tinha 19, eu acho. Então, eu acho que eu era muito mais madura do que quando eu tinha 13 anos. E eu li Crepúsculo, tipo, super concordando com o Edward o tempo todo. Porque a questão do Crepúsculo é que o Edward não quer transformar a Bella em vampira. Porque, primeiro, ele vai estar condenando a alma dela, né? Porque ela vai virar um monstro. Na cabeça dele, ele é um monstro. Sim. Mas que ele também tá condenando ela a essa vida horrível que é a vida de imortalidade, né? Você não envelhece, você não pode ter filhos e tal. E eu sempre li os livros concordando super com a Rosalie, que é uma das irmãs do Edward, que todo mundo, tipo assim... Claramente você vai lendo o livro, você vai percebendo que ela foi feita pra ser odiada, sabe? E eu adorava ela, porque eu pensava, tipo assim, ela tá muito certa, sabe? A Bella, tipo, tem uma vida inteira e ela quer trocar isso pela imortalidade só pra ficar com esse carinha. Eu acho que é por isso que eu tenho tantas críticas a fazer Crepúsculo. E aqui o Nicolau Flamel é a mesma coisa, sabe? Tipo, que vida... Eu acho que quando o Dumbledore chegou pra ele e falou assim, essa pedra tá dando muito problema, vamos destruir ela, o Nicolau Flamel falou assim, é mesmo, vamos, né? Ele nem discutiu, nem argumentou. Eu acho que ele viver 600 anos, ele já tava, tipo assim, de saco cheio de viver. Tá bom, né? Tá bom demais.
Porque você imagina, igual a Hermione falou mesmo, tipo, 10 semanas é como um segundo pro Nicolau Flamel, sabe? Eu acho que chega uma hora que, tipo, os dias começam a virar um borrão pra você. E que vida sem graça que não deve ser viver pra sempre, né? E que vida sem graça não é essa que o Voldemort tá procurando, né? Ele vai passar esses 7 anos procurando essa imortalidade, né? Que horrível. Eu só lembro do The Good Place, né? Falando nisso. Verdade. The Good Place, que é a série que a gente indicou na semana passada, tem essa questão também de tipo, viver não é que viver pra sempre, mas de estar pra sempre num lugar, mesmo que seja, tipo, depois da vida, né? Porque a premissa do Good Place é essa, que você morre, aí tem o lugar bom e o lugar ruim. Mesmo no lugar bom, viver pra sempre é tipo isso, sabe? Você fica... Tá, e agora? Não tem mais nada, é só isso? Ficar aqui pra sempre? Então, mais uma vez, fica aí a recomendação, então. Quem não assistiu o Good Place ainda assistam. Dessa vez agora recomendado pela Andresa. E eu queria fazer, não é nenhum prenúncio, mas assim, só um apontamento que o Harry tá pesquisando sobre Dítano, né, na biblioteca, quando ele encontra com o Hagrid. E o Dítano, ele tem uma funcionalidade muito grande no Relíquias da Morte, né? Quando eles estão fugindo lá do Ministério. Quando eles estão fugindo do Ministério e a Hermione vai aparatar eles de volta pro Largo Grimmauld e o Yaxley pega nela. E aí, tipo assim, eles descobrem onde eles estão e aí eles têm que ir pra floresta. O Rony estruncha, né? Ele perde o ombro dele, praticamente. E aí eles têm que usar o Dítano, a essência de Dítano, né? Pra, tipo, sarar Nossa, nunca ele. ia lembrar isso. Nossa, eu lembro. Senhora. O que eles usaram pra sarar o ombro do Rony? É igual eu te falei, o Relíquias da Morte e o Enigma do Príncipe eu li muito. Eles usam no Relíquias da Morte pra sarar o ombro do Rony. Do Rony. E em Enigma do Príncipe, salvo engano, quando o Harry usa o Sectum Sempra no Draco e o Snape vem pra curar ele, ele faz um contra-feitiço que ele mesmo criou, porque o feitiço era dele, né? Mas ele fala, eu acho, tipo assim, vou te levar pra ala hospitalar pra gente aplicar a essência de Dítano também, pra você não ficar com cicatriz, uma coisa assim. Então, chocado. Foram justamente os 2 livros que eu mais li, e nos 2 livros tem essa menção do Dítano. Mais tarde naquele dia, eles visitam o guarda-caça e Hermione o persuade a falar quem mais está protegendo a pedra. O trio descobre por que Hagrid estava pesquisando sobre dragões. Eu vou bater nessa tecla eternamente. A Hermione tinha que estar na Sonserina. Cara, que cena é essa? A Hermione, tipo, persuadindo o Hagrid. Ela, tipo, notou qual que era o ponto fraco dele e ela usou isso pra, tipo, nossa, eu vou persuadir ele a falar o que eu quero que ele fale pra mim. Cara, isso é muito Sonserina. Muito. Por que será que ela não foi para lá? Porque ela é nascida trouxa. Ah, é mesmo? Porque o Sonserina falou que ele não ia ensinar ninguém que não fosse. Olha que mind-blowing aqui na minha Eu vou cabeça. bater nessa tecla eternamente. O único motivo da Hermione não ter entrado na Sonserina é porque ela é nascida trouxa. Ela pôs fogo num professor na primeira série. Tipo, que é a coisa mais... Porque ela queria... Tipo, ela teve a ambição de, tipo assim, não, eu vou, tipo, salvar o Harry agora, sabe? Pode ser encarado como uma característica grifinória? Sim. Pode ser encarado como uma característica corvinal, porque ela foi inteligente e usou o fogo? Sim. Pode ser usado como entendido como uma característica lufana, porque ela foi proteger o amigo dela? Sim. Mas também como uma característica sonserina, porque ela foi contra o professor dela. Foi fogo no Snape. Personagem completa temos. Temos. Hermione é todas as casas em uma só. Hermione faz tudo e surpreende 0 pessoas, né? 0. Agora o Hagrid é muito doido, né? Ele já mora de favor numa escola cheia de criança. Aí ele vai quebrar as leis pegando ilegalmente um dragão. Pois é, vamos... Eu comecei esse podcast aqui, na verdade, eu vou te revelar as minhas intenções agora, né? Segundo as intenções. Eu comecei esse podcast só pra fazer as pessoas entenderem que o Snape não era tão ruim assim. É o meu objetivo do podcast. Se no final de 3 anos, quase 4 anos, né, de podcast, alguma pessoa chegar pra mim e falar assim, Jéssica, realmente, ouvindo todos os episódios aqui agora, durante esses 4 anos, eu vim a entender que, de fato, você
Tem razão, o Snape nem era tão ruim assim. Porque olha as coisas que, por exemplo, o Hagrid faz. Olha o perigo que ele coloca não só os três, como, tipo, todos os alunos da escola e ele mesmo. Tudo! Nossa, é muito bestão, muito... Ah, mas o Sem Snape era sem noção que educação, olha só que monstro, né? Eu não lembro do Snape levando um dragão pra dentro da escola, mas ok. Quem levou um dragão... cheia de criança. Quem levou um dragão pra escola depois no quarto ano foi o próprio Ministério da Magia, com uma competição maluca que matou um aluno, né? Mas enfim. No... O Snape é um monstro, né? Porque ele é sem educação. Eu coloquei só aqui, que eu achei engraçado, que o sonho do Hagrid sempre foi de ter um dragão, mas ele nunca estudou sobre o dragão antes, né? Aí só quando ele arrumou o ovo que ele falou assim, não, agora eu vou pesquisar sobre agora eu vou ter que estudar. Mas aqui ele não é muito de estudar, né? Mas se ele queria tanto ter um dragão assim, eu julgo que ele teria que estudar, né? Pra... Pelo menos ler o que eles fazem, o que eles comem, onde vivem. Né? Onde vive, como se reproduzem nessa cesta. No Hogwarts Reporter. Aqui também os meninos já descobrem, né, através do Rony, que criar dragões no Reino Unido é proibido, né? Uhum. E então, basicamente, o que o Hagrid fez ao trazer um ovo de dragão pra dentro da escola é contrabando, né? Uhum. E não só contrabando, ele, igual você falou, ele mora de favor numa escola, ele contrabandeou o ovo de dragão pra dentro da escola, o local de trabalho dele, né? O local de trabalho que deu uma segunda chance pra ele após ele supostamente, né, com todas as aspas, ter levado um animal perigoso pra dentro da escola. Aí ele faz o quê? Ele faz o quê? 50 anos depois, 49 anos depois, ele leva um animal perigoso pra dentro da escola. Ai, mas o Snape é o pior professor de Hogwarts, né? Aí, continuando a história, aí o que ele faz é contrabando, né? Mas aí eu queria, mais uma vez, ressaltar aqui que o Hagrid é um dos meus personagens preferidos. Eu acho que dos personagens de Harry Potter, os mais complexos, os três mais complexos são o Dumbledore, o Hagrid e o Snape, cada um pelos seus motivos. O Hagrid é complexo, tu acha? Nossa, muito, muito, mana. E eu aí eu tava até te falando hoje que a gente vai começar lá no nosso site, né? Falando agora pros nossos ouvintes. A gente vai começar no nosso site uma série de posts e textos sobre os personagens, enfim. E eu vou escrever esse primeiro sobre o Hagrid e a Andresa vai revisar. Então você vai descobrir por que eu acho o Hagrid um personagem muito complexo. Uma vez e achamos legal. Pois é. Aí agora, porque achamos legal uma vez, a Andresa é minha revisadora oficial de textos agora. Enfim, e aí a gente vai escrever esse texto e vai estar no ar já junto, vai entrar no ar junto com esse episódio. Então vocês podem conferir lá no nosso website, que é salãocomunalpodcast.com.br. Nesse momento tá lá já. E eu acho ele complexo, sim, então a gente vai discutir aqui a questão do contrabando e a questão do porquê dos dragões serem proibidos ali na Grã-Bretanha, né? É só na Grã-Bretanha que eles são proibidos? Então, porque o Carlinhos, ele trabalha na Romênia com dragões, né? Então, aparentemente, na Romênia não é proibido. Ali na Europa tem países que não é proibido criar ou cuidar de dragões, né? Aí eu anotei aqui, a gente vai discutir a fundo a questão do contrabando, a questão do... Como é o nome daquela palavra? Da insurgência contra o poder, por assim dizer. Porque eu acho que é o que o Hagrid faz inconscientemente. Ele faz essa... Ele tá ali sendo... Rebelde. Como é o nome daquela palavra? Não é rebelde, como é o nome daquela palavra? Eu adoro essa palavra porque eu acho ela muito chique. Que eles falavam que era o povo contra... Quando alguém falava alguma coisa contra a ditadura, falava assim, você é subversivo. Eu acho essa palavra Meu pai tão bonita. Nem ia saber. Pois é, eu acho que o Hagrid é um personagem que ele é muito subversivo e ele faz isso de forma inconsciente. A questão do dragão, por exemplo. A questão do dragão, por exemplo, é isso. O dragão é um animal proibido na Grã-Bretanha e ele jogou um jogo de cartas com um desconhecido num bar e ganhou o ovo de dragão. E ele ainda fala, tipo assim, o cara parecia aliviado de se livrar do ovo de dragão, porque se o ovo de dragão tava ali na Grã-Bretanha, ele entrou lá, tipo, por contrabando e, teoricamente, a pessoa responsável por aquele ovo ia ser punida com a lei, né? E não faço ideia de qual que é a punição pra alguém que tá contrabandeando um dragão, quantos meses em Azkaban que te custa contrabandear um dragão. Mas certamente, tipo, não passa impune, né? E aí o Hagrid, ele pega esse dragão pra cuidar.
Eu imagino, assim, estamos aqui conjecturando, imaginando, né? Não, ele com certeza sabia que ele sabe, era ilegal e que era crime. Só que era o Quirrell, no caso, né, mano? Ah, não, eu tô falando que ele mesmo sabendo, mesmo sendo estranho, mesmo ele sabendo que era ilegal, e aceitou e pegou o ovo. Ah, o Hagrid, né, você fala, entendi. Sim. Pois então, a questão do contrabando é isso, é proibido. Só que quando o Rony vai explicar o porquê que é proibido criar um dragão, eu acho que é um negócio que a gente não repara quando é criança, né? O Rony fala assim, que os dragões são proibidos, porque eles são muito fáceis de, tipo assim, você ver um dragão, né? Tipo, sei lá, você é um trouxa e você tá andando lá na Inglaterra, tipo, e você vê um dragão. Poxa, tipo, é claramente algo mágico que não devia estar aqui. Existe uma sociedade mágica. Então, a questão dos dragões ser proibidos não é pela segurança das pessoas. Eles são proibidos para manter um status quo da sociedade bruxa. A sociedade bruxa proíbe a criação de dragões porque criar dragões pode expor eles aos trouxas. Então não é pela segurança, não é porque é perigoso. Se você parar pra pensar, em Hogwarts tem muita coisa perigosa também, que é tipo, dentro da lei, né? Tá permitido. Tem um cachorro de 3 cabeças dentro da escola, com uma porta que é só falar Alohomora que ela abre. Alohomora que ela abre, mas enfim, né? O dragão é proibido porque a sociedade trouxa não quer... Desculpa, a sociedade bruxa não quer ser descoberta pela sociedade trouxa. Não é pela segurança das pessoas... E no caso aqui de Hogwarts não é pela segurança das criancinhas. É porque se o dragão escapulir da casa do Hagrid e sair voando, algum trouxa vai ver. E como o Rony falou, quando um trouxa vê um dragão, eles têm que, tipo, ter a memória apagada. E, enfim. Dá maior trabalho. Aí vamos à raiz do problema. A raiz do problema é, por que é proibido? Descobrimos que é proibido porque a sociedade bruxa quer manter o status quo. Eles não querem mudar. E aí vamos falar de contrabando. Quem aqui já contrabandeou? Quem aqui nesse salão comunal está ouvindo aqui agora este podcast e já contrabandeou alguma coisa? Eu tenho certeza que você está me ouvindo aqui agora. Não estou falando só da Andresa, não, porque a Andresa eu também tenho certeza que sim. Querida. Mas outras pessoas que também estão ouvindo isso aqui já fizeram contrabando. E a gente tem tanto na nossa cabeça assim que contrabando é uma coisa, tipo, nossa... sei lá, contrabandear drogas ilícitas, contrabandear armas. Mas contrabandear basicamente, eu olhei as definições tipo de dicionários e tal, e definições jurídicas e afins, e eu cheguei à minha própria definição do que é contrabando. Contrabando é mover alguma coisa entre barreiras sem as autoridades devidas ficarem sabendo. E essas barreiras, né, geralmente são barreiras imaginárias, tipo uma barreira entre um estado e outro, entre um país e outro, ou uma barreira entre um lugar e outro. Geralmente, como eu falei, são barreiras imaginárias, né? E aí, o primeiro exemplo de contrabando que me veio na minha cabeça, que eu acho que é o mais comum para nós brasileiros e pro público-alvo pro público-alvo desse podcast, é o contrabando de comidas da Americanas dentro do cinema. Quem aqui nunca foi no cinema? Passou na Americanas antes, inclusive, alô, Americanas, paga nós. Comprou chocolate, comprou salgadinho, refrigerante e entrou no cinema com a batatinha escondida. Certeza, mano, eu levava a mochila só pra isso. Somos todos contrabandistas. E assim, mano, eu levava a bolsa só pra isso. Todo mundo já fez isso. Hoje em dia no Brasil existe uma lei que é proibido que os cinemas vasculhem bolsas e que eles proíbam você de entrar com alimentos fora do cinema pra dentro do cinema. Mas aqui na Nova Zelândia, por exemplo, essa lei não existe, né? E aqui a gente não pode entrar em teoria. Entramos? Entramos. Mas poder mesmo não pode. Justamente. Mas aí o que eu queria falar é isso. A gente pensa no contrabando como uma coisa, tipo, muito absurda e, nossa, criminosos fazem, então nós também somos criminosos, né? E quando a gente para pra pensar, a gente justifica na nossa cabeça, e eu, pelo menos, sempre justifico pra mim, justificava, né? Porque agora no Brasil não é proibido mais, e aqui eu quase não vou no cinema, mas justificava na minha cabeça assim. Aqui eles me cobram, sei lá, R$10 numa pipoca. Eu com R$10 eu vou na Americanas, eu compro um refrigerante, um salgadinho, um Mentos, um pacotinho de balinha fine, um M&M's, e eu ainda sobro com R$2. Não, sabe? Mano, faz tempo que não é assim. Um exemplo. Pois isso era, sei lá, o quê? 2010, né? 10 anos atrás, era assim.
E no cinema, eu com esse dinheiro, eu não conseguia comprar tudo isso. Então é por isso que eu fazia o contrabando, né? E eu tenho certeza que na cabeça do Hagrid, ele sabe que é errado, mas ele tá assim, ó. Se eu deixar esse ovo abandonado, o bebezinho vai nascer e vai morrer logo depois, que não vai ter quem vai cuidar dele, ou o ovo não vai chocar, ou alguém vai pegar ele e vai, tipo, maltratar dele. Então, o Hagrid, naquele momento ali, agora eu critiquei, bati no Hagrid, né, xinguei tudo, agora eu vou defender. O Hagrid, naquele momento ali, ele tá, tipo assim, com o que eu tenho aqui, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Que é, tipo, cuidar do dragãozinho, do ovo, né, e depois do dragãozinho que vai nascer. Já foi contrabandeado mesmo? Já foi, já tá aqui mesmo, o que eu posso fazer, né? Mas, mais uma vez, a gente tem que apontar aqui essas coisas que acontecem, porque é meu objetivo aqui nesse podcast mostrar pra vocês que o Snape não era nem de longe a maior ameaça ali de Hogwarts, né? A história não tem nada a ver com o Snape, mas ela coloca. Ah, mas eu faço ter a ver sim. Vamos falar do Snape sim. Enfim, né? Era só um apontamento Viva mesmo. a espuma. Essa questão do contrabando aqui eu quis apontar. No dia em que o dragão está chocando, Hermione e Rony debatem se devem ou não ir até a cabana de Hagrid, e Malfoy parece ter ouvido a conversa. Os três decidem ir, e depois que o bebê dragão sai do ovo, percebem que Draco estava espiando entre as cortinas e viu o dragão. Ai, Draco. Ai, Draco Malfoy, tem nada melhor pra fazer da vida, né? Coitado, agora eu fiquei com um pouco de dó dele. Não tem um amigo, né? Não tem nada pra fazer, a não ser ficar seguindo os outros, caçando confusão. Coitado. Ai, nada. Que e foi sozinho, mesmo. né? Engraçado. Justamente. Não tem um amigo, não tem um nada. Essa parte do Hagrid se auto-intitulando Mamãe do Dragão foi muito fofo pra mim. Meu coração não aguenta. É aquilo que eu falei, mano. Ele tentou fazer o melhor que ele podia com o que ele tinha naquele momento, sabe? Uhum. Ai, falando em Mãe de Dragão, tenho uma indicação a fazer. Tem? Arrasou! Eu ia fazer uma indicação agora, mas que bom que você vai fazer. Vai, fala. Tu ia fazer a indicação? Ia, mas agora você pode fazer a sua, eu faço Deve ser a mesma. O que é? Game of Thrones. Não. Da onde que você tirou Game of Thrones? Qual é o dragão? Mãe de Dragão. Ah. Não era Game of Thrones que eu ia indicar. Mas pode. Mas não, a mas minha faz. Agora você vai fazer a sua indicação. Pra fazer a sua indicação, você tem que vender o programa, mano. Vende aí Vou pra nós. vender. Indique então pra gente Game of Thrones. Então bora, falando em Mãe de Dragões, né? Vamos a Mãe de Dragões Mor. Eu vou indicar a série de livros Crônicas de Gelo e Fogo, que inclusive eu tô relendo agora, ou escutando, porque agora é no audiolivro, não sei se eu falo relendo. E também indicar a série que foi inspirada nesses livros, que é Game of Thrones. Pra quem não conhece, que eu acho que são poucos, né? Que muita gente conhece. 3 pessoas que não conhecem. São 5 livros até agora, com mais 2 que supostamente vão vir, né? Não sei se Diz nessa a lenda, vida né? ainda. Mas resumindo muito, eles contam a história de várias famílias disputando o trono, o controle dos 7 reinos. E aí tem essa briga entre as famílias, que é a briga dos humanos, e tem também uma espécie de zumbi de gelo lá, que vem pra querer dominar o mundo. Uma espécie de E zumbi de principalmente- gelo que vem pra querer dominar o mundo. Melhor definição dos White Minha Walkers. definição. E principalmente tem dragões maravilhosos, tem a mãe dos dragões maravilhosas. E essa é a minha indicação. Arrasou. Qual é a tua? Não, eu tenho 2 indicações pra fazer. Tome, porque Eu o dia tinha- que eu tenho uma, ela tem 2. Eu tenho que ela tipo, né, te ofuscar, né? Não, na verdade, eu tinha só uma. Mas eu fiquei falando tanto esse negócio do Hagrid que eu percebi que eu falei, na verdade, uma fala de uma da minha série preferida da vida, que é Lost. Eu amo a série Lost, eu acho perfeita, maravilhosa, sem defeitos, e quem discorda de mim tá errado. Mas Acho tem que um vai ter personagem gente. de Lost, e é, na verdade, um dos menores, assim, de Lost, que é o Echo. Ele tem uma frase muito famosa, assim, dele, e é a frase mais marcante que ele fala logo antes de morrer, que... Ai, ela já solta um spoiler que ele vai morrer, Pá. né? Mas assim...
Se eu Lost posso dar faz um não sei spoiler, quantos todo anos. mundo morre no final. É chamado vida. Todo mundo morre no final. Mas, enfim... O Echo, ele fala essa fala muito famosa, e eu acho que ficou muito marcada pra mim, principalmente, porque ele teve uma vida muito difícil, ele teve uma infância muito difícil, e ele, nos últimos momentos dele, ele fala isso, ele fala assim, eu não escolhi a vida que me foi dada, mas com o que eu tinha, eu fiz o melhor que eu podia. E eu acho que ficou tão Caramba. marcado em mim isso, que aí, eu falando do Hagrid aqui agora, eu fiquei repetindo a fala dele, e eu lembrei. Foi mesmo. Eu quero indicar Lost. E mais pra frente, quando a gente chegar no ponto específico, eu vou indicar mais uma coisa pra você. Eu nunca assisti Lost, sabia? Ah, eu acho que passava domingo à noite, né? Eu nunca ficava acordada pra assistir. Eu fui assistir depois também, tipo, do advento da internet, de quando eu tive computador pra poder baixar. Já tinha acabado quando eu fui assistir, pra pegar pra assistir mesmo. Porque na Globo passava muito tarde mesmo. E eu acho que Lost o povo tem um preconceito muito grande, porque, tipo, o final já foi... final? Conheço. Porque o povo fala assim, tava todo mundo morto no final, mas não tava, vocês não assistiram o negócio que vocês estão falando. Tipo, não tava todo mundo morto no final, droga. Não, mas é um marco, é uma coisa da história. Séries que tiveram os piores... Inclusive, falamos as duas. Séries que tiveram os piores finais da história. É Lost e Game of Thrones. Acho que Game of Thrones, ele viu Lost e ele falou assim, haha, você achou que você tinha um pior final, né? Você achou, querida? Segura meu dragão. Segura meu dragão, não, vou montar no meu dragão e pôr fogo em tudo e tá resolvido o problema, né? Mas enfim. Opa, spoiler. Voltemos a Harry Potter, né? A gente já desviou tanto de Harry Potter hoje. Vai. Tem mais alguma coisa desse tópico? Eu queria só comentar a determinação do Draco. Quer falar mal do Draco? Ele tava com a determinação muito grande, né? De encontrar algum problema. Desde né, o começo, ele tá tentando achar alguma coisa. Principalmente desde o quadribol. Ele tá tentando pegar alguma coisa em que ele pode, tipo assim, pegar o Harry, Ron e Hermione no pulo. E aí ele conseguiu pegar agora, né? Ele viu o dragão. E ele com certeza também sabe que dragão... Porque, tipo assim, o Harry e a Hermione não sabiam que dragões eram proibidos, né? Quem sabia era o Rony, porque o Rony ele vem de uma família bruxa, né? Sim, e o Draco com certeza sabe, né? E ele já tinha se referido ao Hagrid como um selvagem e, tipo assim, ele falou assim, ele é uma espécie de empregado, uma coisa assim, então ele já... Sim. Como se ele fosse inferior por isso. Justamente. Mas por mim pode ler a próxima parte já. Em uma semana, o dragão cresceu 3 vezes em comprimento e o trio não consegue convencer Hagrid a soltá-lo na natureza. Então Harry tem a ideia de entrar em contato com Carlinhos, o melhor Weasley... Eu sabia que você não ia ler antes. Eu lendo plena! Eu sabia que... Eu sabia que você não ia ler o roteiro antes. Eu falei, vou colocar bem aqui, ela vai dar uma risada, quer ver? Ainda bem que tu não tinha bebido essa água, hein? Ai, de novo. Então, Harry tem a ideia de entrar em contato com Carlinhos, o melhor Weasley, e mandar o Norberto para o cuidado dele. Porque não há discussão, pode esquecer, né? Mentira Carlinhos não é, é o errada melhor. não tá. Pode esquecer tudo que a gente viu nos livros que não foi parar nos filmes, aquelas coisas que a gente sente raiva, tipo o Pirraça, a Winky, o clima entre o Harry e a Gina. O que mais fez falta mesmo foi o Carlinhos Weasley. O Carlinhos Weasley. Era o que teria salvo os filmes de Harry Potter, o Carlinhos Weasley. Salvava. Eu acho, a gente fala muito do Harry e do quanto ele é traumatizado, né, e tal, mas a gente esquece do quanto que o Rony é traumatizado também, né? Na hora que o Harry tá, tipo assim, pensando, ele fala, Carlinhos! Aí o Rony fala, tipo, não, você tá ficando doido também, né? Eu sou o Rony. Tipo, Rony, o Harry nunca nem conheceu o Carlinhos, sabe? E ele é tão acostumado a ser confundido com os irmãos dele. Quando eu li isso, eu fiquei também, poxa, Rony, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ele tá tão acostumado a ser confundido com os irmãos dele que até o Harry, que nunca viu o Carlinhos na vida, nem em foto, nem nada, ele ficou tipo, eu não sou o Carlinhos, eu sou o Rony. Muito trauma. Vamos de Mas terapia. aí é isso, né? O Harry tem essa ideia de ajudar o Hagrid fazendo tráfico internacional de contrabando. E aí eles falam, suave.
suave, vamos fazer tráfico. A gente já tá fazendo contrabando aqui agora, vamos fazer tráfico internacional, então. Vamos pegar essa mercadoria que é ilegal e vamos transportar para outro país. Bem de boa, né? De boa. Mas os amigos do Carlinhos que são os melhores, né? Porque, assim, porque se são amigos do Carlinhos, tem que ser os melhores também, né? Bem, né? De boa, vamos lá Bem passar de em boa. Hogwarts, pegar um dragão ilegal e trazer pra Romênia. Cara, de boa, a gente faz ali um desvio na rota ali. mesmo, tá no caminho. Suave, suave. E como é fácil contrabandear, né? Tipo, de vassoura, de noite, levando um dragão com 4 vassouras. É. De boa. No livro, o dragão, ele é bem rebelde, né? Ele é bem violento. E no filme não é. No filme ele é fofinho. O Harry joga a carninha, ele pega no ar, bem cachorrinho. É. Acho que eles deram uma amansada no... Com perdão do trocadilho, né? Eles deram uma amansada na história pro filme pra ficar mais... família, infantil. Né? Pra ficar mais infantil mesmo. Na semana seguinte, Rony é mordido pelo dragão e a resposta de Carlinhos chega. Eles combinam de encontrar uns amigos dele na torre mais alta do castelo com o dragão, e assim ele será levado para a Romênia. Aí eu pulei, eu pulei um pouquinho a explicação aqui, mas é isso, os amigos do melhor Weasley não podiam deixar de ser diferentes, né? Tinham que ser os melhores também. Os melhores. Tipo, de boa, vamos ali buscar um dragão em Hogwarts e viajar de vassoura até a Romênia. Quantos quilômetros é isso, cara? Mano, eu não sei. Quantas Enfim, horas? É longe. Sentado no cabo de uma vassoura. Enfim, é longe. Mas eu admiro a perseverança, né, deles. Mano? A gente passa meia hora numa bicicleta e no outro dia não consegue andar. É. Não, mas o que eu acho interessante dos amigos do Carlinhos em si é que, tipo, eles fazem esse contrabando, é porque eu tô pressentindo, já que a gente talvez receba comentários das pessoas criticando a forma como eu tô falando que isso é contrabando. Porque geralmente o contrabando, ele visa um lucro, né, monetário. Até o próprio contrabando da gente entrar com comida no cinema, por exemplo, ele tá visando ali um lucro, né? Os 10 reais que eu gastaria em uma pipoca, eu consigo gastar em muitas outras coisas, fora ali do ambiente é 30 reais agora também. É um exemplo, assim, né? Até porque com 10 reais você não compra tudo isso mais que eu falei. Mas o exemplo é que, tipo assim, a gente faz esse contrabando visando um lucro, né? Monetário, um lucro real mesmo, em dinheiro. E aqui não tem lucro nenhum nem pro Hagrid, nem pro Carlinhos. O lucro pra eles aqui eles estão fazendo a Luísa Mel, né? Resgatando o dragãozinho, né? Mas enfim, não deixa de ser contrabando porque continua sendo legal. É só pra deixar bem claro aqui que eu sei que não tem lucro envolvido, não tem dinheiro envolvido, mas isso não faz com que deixe de ser contrabando. Que é uma boa ação, sim, muito boa. É uma boa ação, mas eles estão agindo fora da... Eles estão agindo contra a lei. E aí a gente vai entrar aqui mais pra frente, quando for falar do Malfoy aqui, que é essa questão de seguir as leis cegamente. Não é porque é lei que é certo, né? Que a gente tem que seguir, e não é porque não é lei que as pessoas não têm que fazer, mas enfim. É, porque eu acho super errado cobrar 30 reais numa pipoca. Eu achei que você ia falar do dragão. Achei que você ia falar, porque eu acho super errado que eles têm que largar o dragãozinho. Você, não, porque eu acho super errado 30 reais uma pipoca. E eu ainda ser obrigada a comprar, não. Eu prefiro comer outra coisa, americana, na hora. Ai, André, desesperada de rir. Pode ler. A mão mordida de Rony piora e ele precisa ir para a ala hospitalar. Malfoy o visita para tripudiar da situação sobre o pretexto de pegar um livro emprestado. No entanto, a carta de Carlinhos estava dentro do livro e agora Malfoy sabe sobre o plano. Eu fiquei me perguntando, eu não consegui chegar a uma conclusão exata. Por que o Malfoy não falou nada antes? É a mesma... Não era essa pergunta, era outra. Eu fiquei pensando, por que ele não falou nada antes? Porque assim, ele entra e ouviu eles falando sobre ir ver um dragão nascer na aula de herbologia. Ele foi lá na cabana do Hagrid, ele viu o dragão. Aqui semanas se passaram. E...
Nada, ele não falou nada pra ninguém, sabe? Ele não mandou uma carta pro pai dele falando, sabe? É, Por quê? eu acho que ele queria, tipo, ele pegar, sabe? Ele pegar eles. No E pulo ele mesmo? falar assim, olha, eu sou melhor que tu, eu te descobri, tu tá fazendo coisa errada. Então, mas ele já tinha descoberto, mano. Ele já tinha visto Sim, lá na mas- cabana o dragão. Mas não é a mesma coisa. De tu chegar e falar, te peguei. Lá E na tu só cabana ele contar podia pra ter chegado, professora que a abrido da pessoa porta e fez. falado. Te peguei. Não, mas Sabe? o Hagrid estava lá, ele não ia falar com o Por que Hagrid não? lá. Ele considera o Hagrid inferior. Por mil Mas e um ele tem motivos. medo. É inferior quando tem o Crabbe e o Goyle do lado dele. Ou Eu algum não outro sei. professor. Mas ele tem Mandem, medo. mandem os seus comentários. Por que, que o Draco Malfoy não falou nada? E mesmo assim, quando ele falou, a professora não acreditou nele, né? Não, a gente vai chegar nessa parte. Mas tá bom. Ainda bem que ele tava esperando uma prova. Pra falar. Porque se ele Uma chegasse prova e falasse maior do que um primeiro- dragão lá dentro. Enfim, Não, a gente mas vai aí se ficar até escondessem, amanhã né? aqui, né? Ele viu, né? Mas e aí? Se tivessem escondido já, quando chegasse lá, ele ia passar de doido. Que quem ia acreditar que tinha um dragão dentro de Hogwarts? Que absurdo. Enfim. Agora, esse capítulo, eu vou te confessar que eu não sou muito fã dele, né? Mas um dos motivos... E um dos motivos que... Por isso é que eu acho que tem muito furo, assim. Principalmente esse do Rony ir pra ala hospitalar e a Madame Pomfrey não sacar que é uma mordida de dragão. Eu acho que na hora ela sacaria. Então, mas o meu próprio headcanon é esse, que ela sacou e que ela ignorou. Mas por que ela ia A gente já tinha ignorar? falado, eu tinha comentado isso já alguns episódios passados, eu acho que no retrasado, que eu comentei que Hogwarts é muito permissiva em quebrar as regras. Tipo, o professor Dumbledore dando a capa de invisibilidade pro Harry é um dos maiores exemplos, porque uma capa que te deixa invisível, né? Uma ferramenta que seja, que te deixa invisível numa escola cheia de mistérios, cheia de perigos e tal, é uma permissão que você tá recebendo pra fazer o que você não deveria fazer sobre o olhar de ninguém. Você tá invisível, então você pode fazer o que você quer. E a questão da ala hospitalar é a mesma. Tipo assim, muitas vezes os alunos vão pra lá com ferimentos, claramente a Madame Pomfrey viu que lá era uma mordida de dragão. A mulher é med bruxa há anos e anos. Ela conhece uma... Ele fala que é uma mordida de cachorro. Se ele fala que é uma mordida de cachorro e ela, tipo... Ah, vou acreditar. Qual cachorro que é? O de 3 cabeças que tá ali guardando o alçapão ou o que o Hagrid tem dentro da cabana dele? Sabe? Tipo assim, eu acho que se ela quisesse, tipo, investigar, mesmo ela tinha investigado quem que era que mordeu Mas, cara, ele. é um dragão, é um negócio ilegal. Mas é o que eu tô falando, tipo assim, Hogwarts é permissiva. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente. Mas Hogwarts, no geral, é um lugar de permissão para quebrar as regras. É minha abordagem, assim, no geral. Pra mim, o furo maior é o Malfoy ir lá pegar o livro emprestado, ele falar que ia lá pegar um livro emprestado e o Rony, de fato, emprestar o livro pra ele. Esse, Não, mas ele pegou. O que o Rony ia fazer? Ele tava na cama. Enfia a mão verde no meio da cara dele. pra tirar uma lição do próprio livro do Rony Weasley, joga a varinha pro lado e dá um soco na cara dele. Sabe? Tipo, pra mim, nessa cena aqui, nesse capítulo geral, o maior furo é esse. Esse e os dois tontos ter esquecido a capa lá em cima. Ai, mano. Harry decide que está muito em cima da hora para mudar o plano. E embaixo da capa da invisibilidade, ele e Hermione levam o Norberto, como combinado, para o topo da torre. Malfoy é pego pela professora McGonagall e ela não acredita nele sobre o dragão ilegal. Aí a gente vai ter que... Minerva, eu te amo, mas vamos ter que criticar, entendeu? Ela não acreditou no Draco. Ela aplicou punição física, que, salvo engano, é a primeira e única vez que nós vemos punição física em Hogwarts. Que ela pegou o Draco pela orelha. Não é legal. Não me lembro Óbvio disso. que, tipo, ela pega o Draco pela orelha. Ela fala que ela passou arrastando o Draco pela orelha. E isso não é legal, gente, sabe? Tipo... Chocada, eu nem reparei. E aí, mais uma vez, eu vou falar. As pessoas
tratam o Snape como se ele fosse a única pessoa que fez alguma coisa de errado ali enquanto professor. É a McGonagall nessa hora que ela errou como professora mesmo. Uhum. Ela não tinha que ter pego o menino pela orelha e ela tinha que ter dado um voto de confiança pra ele. Ela fala, tipo assim, eu não quero ouvir mais. Ele tá explicando e ela fala, eu não quero ouvir mais. E é função do professor ouvir o aluno, sabe? São em situações, de, sei lá, pra mim, eu já fiquei, tipo, super, assim, em alerta com essa situação aqui, porque a gente tem visto muitas coisas acontecendo no Brasil, tipo, crianças de 10 anos sendo abusadas sexualmente. Geralmente é na escola que essas coisas são descobertas, porque o aluno leva isso pro professor, sabe? Confia, e quais são as consequências de um professor, tipo, não acreditar num aluno? O Draco levou ele pra ela, tá, odeio o Draco e isso aqui eu não vou mudar a hora nenhuma do livro aqui, sabe? Tipo assim, eu odeio o Draco, eu acho ele um bostinha. Mas, tipo, nessa hora aqui ele tava certo. Ele tava levando pra uma professora, ó, tem um animal ilegal aqui nessa escola e eles estão fazendo o contrabando dele hoje à noite aqui. E ela não acreditou nele, sabe? Uhum. Isso é perigoso. E ela falhou aqui como professora, sim. Amo você, Minerva, mas você aqui falhou, sabe? Sim. Mas tu acha que ela não sabia sobre... Por quê? Porque ela... Tipo assim, eu fico imaginando se a Madame Pomfrey não foi lá e falou pra ela algo... Ah, quer me dizer então que você tá chipando Papoula e Minerva por causa de mim, porque as duas estavam conversando, as duas estavam tomando um chá, entre aspas, e aí a Madame Pomfrey falou pra ela, nossa, tem um menino na ala hospitalar que tá com uma mordida de dragão na mão, e ela, Aí o Draco fala assim, tem um dragão aqui na escola, ela fala assim, não tem. Será que foi essa a situação? Não foi essa. Mas achei boa, achei legal. A criatividade. Pra quem tá perdido aqui, eu tenho umas semanas, na verdade, já que eu postei no Instagram um post sobre a história da Minerva McGonagall. E aí eu fui procurar fanarts da McGonagall jovem, né, pra postar, pra fazer o post com as imagens. E nessas fanarts eu achei e descobri que tem uma galera, tipo, muito grande que shippa a Madame Pomfrey e a Minerva, porque elas foram pra escola na mesma época, né? E aí eles shippam as duas. E tinha muitas fanarts mesmo. E aí eu compartilhei no Instagram, a Andresa compartilhou no Twitter. E algumas pessoas, tipo, entraram na nossa brincadeira e tal. Sobre isso. E aí foi por isso que eu fiz a piada aqui agora. De que com certeza a Madame Pomfrey e a Minerva estavam tomando um chazinho depois de qualquer atividade que elas estavam fazendo juntas, que não cabe aqui no podcast. E aí ela comentou com a McGonagall que tinha um menino com uma mordida de dragão na mão na ala hospitalar. Ai, meu Deus. Mas não, mana, é assim. No geral, eu acho que não. Eu acho que ela não sabia. Tipo, ela tava na torre, no corredor da torre de astronomia, com o hobby de dormir, com o cabelo todo pronto pra dormir. Por quê? Tava voltando. Não vou falar, não. Tava voltando dos aposentos da Madame Pomfrey. E ela tava com muita raiva porque ela foi pega, deve ter sido justamente. Isso mesmo, tá vendo aí, ó? É, Alô, escritores de fanfic. É por isso que ela tava com raiva e descontou no Draco, que também não foi certo, mas eu entendi. Eu acho que ela não sabia, mano. Ela não sabia, porque assim, a McGonagall, ela é uma das que menos se desvia das regras, assim, no geral, sabe? Sim, sim. E apesar que a gente tem o grande exemplo aqui em Pedra Pedra Filosofal. Eu vou te falar agora. Menos, justamente aqui no Pedra Filosofal, a gente tem o grande exemplo, né, dela não seguir as regras, por assim dizer, ou dela modificar as regras, ou, tipo, procurar brechas nas leis pra tipo, ou nas leis e nas regras pra conseguir o que quer. Mas, no geral, ela é uma pessoa que ela segue muito as regras. Eu acho que se ela soubesse que tinha um dragão ali, ela teria acreditado no Malfoy em primeiro lugar, ou ela teria já tomado providências em relação ao dragão. Agora que vai entrar a minha indicação real, assim, do episódio. Em relação ao Malfoy levar essa atitude errada, né, pra McGonagall. Muitas pessoas têm principalmente no fandom de Harry Potter, porque isso nunca é endossado no canon mesmo dos livros, mas as pessoas têm a tendência de achar que os Sonserinos são aquelas pessoas, tipo assim, que eu quebro as regras, que eu
faço o errado e não sei o quê. E, na verdade, eu, pelo menos, lendo os livros, eu tenho uma visão muito quadrada dos Sonserinos, assim, de que são pessoas que prezam muito pela tradição, por seguir as regras, por seguir as leis. E quando eles, tipo, fogem das leis, por assim dizer, são por causa de brechas. E as leis, no geral, são feitas por pessoas, né, influentes, igual o Lúcio Malfoy, por exemplo, entendeu? Que ele faz as leis justamente moldando elas pro que ele quer e pro que ele acha conveniente. E justamente porque ele quer manter essa fachada de que eu sou uma pessoa que eu sigo as leis. Como assim você quer falar mal de mim? Eu estou aqui seguindo as leis. Eu que fiz a lei? Não importa, mas eu tô seguindo ela. Por que você não tá seguindo a minha lei? Entendeu? Sim. E aí essa questão do Draco, que eu acho que é muito a característica do Draco é essa, de querer seguir as leis, mas ao mesmo tempo ele não só quer seguir a lei, como ele quer pegar o Harry, quebrando a lei, né, quebrando a regra. E aí nessa vibe aqui eu quero fazer a ponte com o que a gente falou do contrabando, né, de ser uma lei do ministério, de que não pode ter dragões na Grã-Bretanha, enfim. E que, como muitas vezes a gente segue leis sem questionar e sem pensar a fundo por que essas leis existem e por que elas são colocadas, são reforçadas com tanta veemência, né? Sim. E eu queria indicar aquele filme A Onda, que é um filme, acho que todo mundo assistiu no ensino médio, aquele filme alemão, que o professor... Não me lembro. É um filme alemão de 2008, eu acho, eu assisti ele no ensino médio. E ele foi muito sucesso na época que ele foi lançado, até hoje ele é muito sucesso. Porque é um professor de história, salvo engano, e ele vai dar uma aula para os alunos, e aí os alunos falam, ele tá falando sobre ditaduras e autocracias. E aí os alunos falam, tipo assim, jamais que vai ter algo parecido com o nazismo da Segunda Guerra na Alemanha de novo. É um filme que se passa na Alemanha, né? E aí ele quer provar para os alunos que sim. E aí ele começa a fazer uma série de exercícios com os alunos para provar que sim, as pessoas... É muito fácil manipular as massas, né? E fazer parecer que a manipulação de massas, na verdade, não é manipulação de massas. Porque a gente olha para coisas tipo, sei lá, a Segunda Guerra Mundial e a gente pensa jamais que isso ia acontecer hoje de novo. As pessoas iam se levantar contra isso. E, na verdade, muitas dessas coisas... acontecendo. Né? Levantando... Vocês não estão vendo aqui no podcast, mas eu levantei os ombros aqui agora. Assim, a manipulação de massas é muito fácil de ser feita, ela é muito fácil de ser maquiada para não parecer manipulação de massas. E aí eu queria fazer a recomendação desse filme A Onda, justamente nessa vibe da gente falar do Malfoy seguir as regras cegamente, de o Hagrid ser visto como uma pessoa, tipo, subversiva, né? Porque ele não tá seguindo essas regras. Não conscientemente, igual eu falei, ele não é um subversivo consciente, ele não tá fazendo isso para desafiar o Ministério, porque o Ministério, 50 anos atrás, me condenou injustamente. Não, ele tá fazendo isso porque ele tem essa visão de mundo onde essas criaturas perigosas, na verdade, ele quer proteger elas, ele quer ver o lado bom dos monstros, né? E aí a gente pode fazer uma ponte com o passado dele, né? Em um momento do passado dele, ele foi visto como um monstro perigoso e ninguém acreditou nele. E ele carregou esse trauma o resto da vida, né? Inclusive colocando a vida de alunos em perigo, nessa situação aqui, né? Do Harry, do Rony e da Hermione, por causa dessa convicção que ele tem de que todos os monstros têm um lado bom. Porque ele, no passado, foi visto como um monstro e ele sabe que ele tem um lado bom. Então fica a minha indicação. A Onda, filme alemão de 2008. Obrigada. Para mais, visitem o nosso site, salãocomunalpodcast.com.br, onde tem um texto completo com uma análise do personagem do Hagrid. Harry e Hermione entregam Norberto para os amigos de Carlinhos, mas esquecem a capa da invisibilidade na torre e são pegos pelo Filch voltando para o dormitório. Pra mim é o maior... Nossa, que forçação de barra da... Muito. Os caras conseguiram pegar o dragão, colocar o dragão dentro de uma grade, levar ele até a torre, entregar o dragão pros amigos do Carlinhos, os amigos do Carlinhos conseguirem ir. Na hora de voltar pro dormitório, esqueci a capa. Ops. Eu acho que essa história toda do dragão, da torre, foi só pra eles pegarem aquele castigo. Foi tudo muito forçado. E pra ir pra Floresta Proibida, né? Então, foi muito forçado. Outra coisa que me incomoda muito aqui é como é que os amigos do Carlinho entraram nas áreas de Hogwarts de vassoura.
Tipo, muito... Assim, no geral, Pedra Filosofal é um negócio que é, tipo, muito... Tem regras que foram muito ignoradas aqui, porque a autora não tinha criado todo mundo e tal, e... né? Bom, Hogwarts é o lugar... Mas ainda na própria Pedra Filosofal fala que Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo, mas de repente esses adolescentes, né? Ou sei lá, jovenzinhos de vassoura conseguiram chegar lá na torre mais alta. Enfim, forçação de barra tipo, muito gigante, fácil. Assim. E aí, se fosse um Comensal da Morte, podia ter ido e entrado. Né? E matado o Harry. Né? Ali. Fácil. Aquela hora. Mas assim, vamos... Agora que a gente encerrou, tipo, o resumo do capítulo, aí eu queria voltar em algumas coisas que eu queria discutir. A primeira delas sendo a tentativa de roubo do Gringotts, né? Que eu escrevi algumas questões aqui sobre o roubo no Gringotts pra gente discutir. Foi o Quirrell que tentou roubar o Gringotts? Não sei. Nunca pensei. Eu vou fazer essas perguntas aqui, a gente vai tentar responder. E fica também a pergunta aqui para vocês, ouvintes, né? E aí vocês mandem lá no nosso Instagram, que é Salão Comunal Podcast, ou no Twitter, que é Salão Comunal Pod, ou lá no nosso site tem a aba também de contato para vocês mandarem sua coruja, que é o salãocomunalpodcast.com.br. O roubo no Gringotts. Foi o Quirrell? Não sei, a Andresa também não sabe. Quão longe ele ou ela, né, ou a pessoa que conseguiu, no caso aqui vamos assumir que foi o Quirrell, que eu acho, mas enfim, né? Quão longe ele conseguiu chegar? Sabe, né? Sim, mas quão longe ele conseguiu chegar lá no Gringotts? Porque a gente vê em Relíquias da Morte que entrar no Gringotts não é a coisa mais fácil do mundo, não. Sim. Tipo, pra roubar, né, pelo menos. Os duendes sabiam que era o cofre 713, então, tipo assim, ele chegou bem longe, ele chegou muito perto de conseguir roubar a pedra. Né? Eles sabiam que era o cofre 713, e aparentemente o único motivo que a pessoa não conseguiu roubar é que o cofre tinha sido esvaziado antes. É verdade. Não foi o único motivo, mas eles só falam que o cofre já tinha sido esvaziado. Mesmo que a pessoa tivesse conseguido, o cofre já tinha sido esvaziado. Então, mas isso aí, tipo, reforça que eles sabiam que era o cofre 713. Ou seja, ele chegou muito perto. Ele chegou muito perto de conseguir. Como que essa pessoa conseguiu escapar do Gringotts, sabe? Porque o Harry, Ron e Hermione conseguiram escapar porque eles literalmente quebraram o banco de dentro pra fora, né? Saindo com o dragão. Aí eu coloquei outra pergunta aqui também. O cofre 713 não era dos mais importantes, por que não era melhor guardado? Tipo, por que não existiam proteções maiores? E aí a pergunta máxima, assim, é o que é que o Dumbledore queria com a Pedra Filosofal? Por que a Pedra Filosofal tava com o Dumbledore e não com o Nicolau Flamel, no final das contas? Assim, pra proteger. Então ele já sabia que alguém tava atrás da Pedra Filosofal? Não, ele sabia que era perigoso, que alguém poderia querer. Mas tá, há 600 anos o Nicolau Flamel já tem a Pedra Filosofal. Há quanto tempo a Pedra Filosofal tá com o Dumbledore? No banco lá, entendeu? E aí agora eles estão desconfiando de alguma coisa e trocaram de lugar. Então, mas é isso que eu tô falando. Se eles desconfiaram de alguma coisa, ele já sabia que tinha alguém específico atrás da Pedra Filosofal. O que prova que o Dumbledore era um maluco de não fazer nada pra proteger o Harry antes disso, sabe? Não, mas com certeza eles sabiam. Se ele mudou de lugar é porque alguma coisa diferente aconteceu. Estão aí meus questionamentos e vocês aí ajudem a mim e a Andresa a respondê-los, porque fiquei bem... Esse capítulo aqui, acho que a gente pode nomear esse capítulo como o furo da história, porque acho que esse é o que mais tem... Ele é o mais forçado. Um dos comentários que eu queria ler aqui, mas que eu perdi a oportunidade, eu queria ler agora. A pedra tem várias proteções, né? E aí a primeira delas sendo a do Hagrid, e aí depois o Hagrid fala, outras pessoas também colocaram suas proteções. A professora Sprout, professor Quirrell, professor Flitwick, e o Snape também. E aí a gente sabe que a do Hagrid é justamente a primeira, né? Aí meu comentário se o Dumbledore confiasse tanto no Hagrid quanto ele afirma que ele confia, o desafio dele não seria o primeiro. Né? Se você coloca desafios depois, quer dizer que você vai confiando menos e menos, né? Quer dizer, mais e mais, né? Os primeiros são os que você confia menos. E aí, tipo, leva aqui já a uma escala pessoal que eu tenho aqui, que eu acho justificada, que é de quem são os bruxos mais poderosos do universo Harry Potter. O primeiro, obviamente, Dumbledore, né? Sim. O segundo, o Snape. E terceiro, McGonagall. Que são, em retrocesso, as 3 últimas câmaras do... Bom, o Voldemort sim, mas... Mas aqui ainda não, né?
Porque não se sabe que o Voldemort tá aqui, que ele tá, tipo, em sua forma, né, mas... Eu concordo. Mas aí, tipo assim, pensando em retrocesso nas câmaras, a última é o desafio do Dumbledore, né, que é o espelho. Sim. Depois o do Snape, que era as poções, e depois a da McGonagall, que era o xadrez. Sim. Então a gente pode assumir que, pelo menos na opinião do Dumbledore, essa é a bem humilde, né? Eu sou o mais poderoso. Depois o Snape. É o Depois que a dizem, McGonagall, não vou dizer que não. né? Então, com essa lista de personagens mais poderosos do universo de Harry Potter, nós encerramos o capítulo de hoje de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é Norberto, o dragão norueguês, também conhecido como o capítulo O Furo. Forçado. Voltamos na semana que vem com o capítulo 15, que é Floresta. a Floresta. Porque eu acho que a gente já forçou tanto esse meme, ninguém achou graça além da gente, mano. Não, que só a as gente. pessoas ouvem esses episódios, a gente falando as coisas, pensando, de novo, que saco! Tipo a Gretchen no Meninas Malvadas querendo fazer o barro acontecer. Eu tô esperando alguém mandar mensagem pra gente assim, ó, para de querer fazer o Floresta Proibida acontecer, não vai acontecer. Enfim, voltamos semana que vem com o capítulo 15, que é o Floresta Proibida, de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não se esqueçam de visitar o nosso website para ver o nosso primeiríssimo texto sobre discutindo personagens de Harry Potter, que no caso vai ser sobre o Rubio Hagrid. E é isso. Obrigada, gente. Beijo! Tchau!